Hoje nós vamos analisar os resultados apresentados pela Vivo, a maior empresa do setor de telecomunicações da nossa Bolsa de Valores. Vamos entender se a empresa entregou um bom balanço nesse segundo trimestre de 2025, verificar as projeções de dividendos e preço-teto para ela e comparar com as suas pares para entender se ela está barata ou cara nesse momento. Então já pega papel e caneta e bora estudar essa empresa comigo? Meu nome é Igor e bem-vindos ao canal Aposentando. Bom pessoal, aqui já então sem enrolação, bora para os resultados da Vivo que ela apresentou no dia 28 de julho de 2025. Então a Vivo nos trouxe aqui que ela conseguiu atingir 14,6 bilhões de faturamento, nesse segundo trimestre, tendo um crescimento bem significativo de 7,3% em serviços móveis, 10,4% em FTTH, que seria fibra ótica, 20,7% em dados TIC e serviços digitais. Aqui em aparelhos e eletrônicos, que é a venda dentro das lojas físicas dela, teve uma certa estabilidade, com crescimento apenas de 0,3%. E em outros foi a única que ela teve uma diminuição de menos 9,5%. Aqui em receita de serviços móveis, ela teve um crescimento dentro do pós-pago de 10,9%, saindo de 7,4 bilhões no segundo TRI de 24 para 8,2 bilhões no segundo TRI de 25. Já o pré-pago teve uma diminuição de 10,6%, em comparação ao segundo trimestre do ano passado. A receita fixa, que seria de telefonia fixa, teve uma alta de 8% em comparação trimestre contra trimestre. E aqui a gente consegue enxergar também a receita de pós-pago mais a fibra está tendo uma representatividade de 73,4% dentro das receitas totais de serviço. Uma alta bem expressiva nos últimos trimestres, conforme a gente consegue ver nessa curva. Já a receita de novos negócios representaram 11,2% da receita total, uma alta de 1,7 pontos percentuais. Aqui nós conseguimos ver que a base de clientes dela subiu 1,5% nesse trimestre e a base de clientes 5G teve uma alta de 79,4% em relação ao segundo trimestre de 2024. Isso porque essa é uma tecnologia mais nova que ela vem implementando no decorrer dos últimos trimestres. E a penetração do 5G até nesse momento é de 23,9%, ou seja, ela ainda tem bastante espaço para percorrer dentro do 5G. Haja visto que praticamente 3/4 da base de clientes dela ainda não tem acesso a essa tecnologia. O churn do pós-pago está bem controlado, vem numa trajetória de queda, saiu de 1,29% no segundo TRI de 21 e está em 1,07% agora no segundo TRI de 25. E o churn, para quem não sabe, é a quantidade de desligamentos que a empresa sofre nesse decorrer de tempo, ou seja, aqueles clientes que optaram por cancelar os serviços da operadora. E aqui no RPU móvel, que é um indicador muito importante também para as empresas de telecom, que é a receita média por usuário, saiu de R$ 29,6 no segundo TRI de 24 para R$ 31,1 no segundo TRI de 25, uma alta de 5,1%. O que está bem em linha com a nossa inflação, que mostra pra gente que ela não conseguiu aumentar o valor do seu serviço, e sim somente fazer um reajuste conforme a inflação. E esse é um dos problemas nesse setor da nossa Bolsa de Valores. Como é um setor muito canibalizado e muito fácil de você trocar uma operadora pela outra, se você faz um reajuste muito grande, ou seja, acima da inflação, acaba com que você afugenta o cliente, faz com que você perca ele indo para o concorrente. Então esse é o tipo de empresa que você não pode esperar margens muito altas. Já que na parte de acessos de fibra ótica, ela teve um incremento de 12,6%, que é um aumento bem substancial e é muito devido à aquisição que a Vivo fez da posição de fibra da Oi e que ela vem adicionando a base de clientes da Oi na sua carteira de clientes e, consequentemente, adquirindo esse faturamento para dentro da empresa. Então ela teve um aumento no segundo TRI de 24 para o segundo TRI de 25 nas casas passadas com fibra ótica de 10,2%. E o churn desse setor de fibra teve o menor índice da sua história, com 1,46% somente. E ela ainda destaca aqui que com essa aquisição estratégica vai se consolidar e expandirá a sua liderança em fibra pelo Brasil. E que ainda tem muitas potenciais sinergias para serem capturadas, ou seja, que vai fazer com que ela melhore ainda mais a sua margem. Aqui na receita B2C da empresa teve um aumento de 5,7% e dentro do B2C, em novos negócios, ela teve um aumento de 14,8%. Isso mostra que a empresa está trazendo novas linhas de negócio que está conseguindo vender para os seus clientes e que essas linhas novas estão conseguindo ter um crescimento bem legal dentro do faturamento da empresa. Onde do segundo trimestre de 2024 para o segundo TRI de 25, ela teve um aumento de 14,8% e atingiu o número de 57,1 milhões de número de CPFs ligados.
Ou seja, praticamente 1/4 da população do Brasil é cliente da Vivo. Já no B2B, ela teve um aumento da sua receita total de 13,3%, tri contra tri, e dentro do B2B digital ela teve um crescimento ainda melhor, de 31,3%. E ela cresceu dentro de todos os segmentos do B2B digital, né? Dentro de cibersegurança, soluções digitais, IoT e mensageria e principalmente Cloud, que é o serviço de nuvem da Vivo, que apresentou 42,3% de crescimento. Já nos seus custos, ela conseguiu apresentar um aumento de somente 5,9%. E, consequentemente, como o aumento de custo foi menor do que o aumento da sua receita, ela teve uma melhora da sua margem EBITDA, que saiu de 39,9% para 40,5%, o que demonstra a eficiência que a Vivo consegue extrair dos seus ativos. Teve um aumento de 2,2% no seu CAPEX, isso comparando o primeiro semestre de 2024 com o primeiro semestre desse ano, e fechou esse trimestre com um fluxo de caixa operacional de 7,3 bilhões, com aumento de 12,5% ano contra ano, e o fluxo de caixa operacional, excluindo os arrendamentos que ela faz, teve um aumento de 15,5% comparação ano contra ano. Então a empresa conseguiu fechar o primeiro semestre desse ano com 2,4 bilhões de lucro líquido, uma alta de 13,5% em relação ao primeiro semestre de 2024. Uma alta então de 18,1% no primeiro trimestre e de 10% no segundo trimestre desse ano. Porém, o fluxo de caixa livre da empresa teve uma diminuição de 6,7%. Isso porque a sua dívida aumentou. Porém, mesmo com esse aumento de dívida, a dívida da Vivo é muito tranquila. A gente vê que ela apresenta hoje um múltiplo de 0,4 vezes EBITDA somente. Então é claro que a gente tem que ficar observando esse quesito nos próximos relatórios, mas é muito tranquilo nesse momento. Então a empresa traz mais alguns destaques aqui para nós, né? Que é a operação de grupamento seguida de desdobramento de ações foi concluída no segundo trimestre de 2025 e após essa operação ela conseguiu aumentar em 77% o seu volume diário negociado na bolsa, o que é muito bom para aumentar a liquidez da empresa dentro da bolsa de valores. A empresa também no dia 24/7 aprovou o cancelamento de 34,7 milhões de ações, que equivaliam a 1,1% do capital social, e ela reafirma o compromisso de distribuir 100% do lucro líquido nos anos de 2025 e 2026. Ou seja, como ela é uma empresa muito gigante, já não tem mais muito para onde crescer e ela não vê outros players relevantes igual tinha a Oi alguns anos atrás para ser adquirido e fazer essa dívida e ter um destino melhor para o seu caixa, fazendo essas aquisições, ela vai distribuir todo esse lucro para os seus acionistas. O que é bom para quem está procurando dividendos, porém, para quem procura uma empresa que paga dividendos e também cresce, não é muito interessante. Pois dessa forma, como a gente vê que a Vivo ela não consegue repassar muitos reajustes para o seu cliente, reajustando somente a inflação, a gente vê que ela não vai conseguir aumentar o seu faturamento com o valor do produto vendido e também ela não vai fazer novas aquisições para aumentar de tamanho. Com isso, a gente pode prever que a Vivo vai ter uma certa estagnação do seu faturamento e do seu lucro nos próximos anos. Mesmo assim, ela já distribuiu no ano de 2025 5,2 bilhões aos seus acionistas, isso via juros sobre capital próprio, uma redução de capital que ela fez, cancelando algumas ações, e também um outro programa de recompra de ações que ainda está em aberto. E já tem mais 1,6 bilhões aprovados que estão para ser pagos até no dia 30 de abril de 2026. Bom, analisamos aqui os resultados da empresa e vimos que foi um bom resultado apresentado pela Vivo, com crescimento de receita, de lucros, com uma bolada de dividendos sendo pagos, mas e aí, será que tá uma opção barata para a gente comprar agora ou já tá cara demais? Bora lá dar uma olhada nos indicadores dela? A Vivo está sendo negociada hoje a R$ 30,65, com uma alta bem legal de 34,7% nos últimos 12 meses e um PL bem estratosférico de 16,9 vezes. Um PVP de 1,45, ok, e um dividend yield de 3,27%, muito devido a esse PL muito alto que ela está apresentando nesse momento. Olhando aqui o histórico de PL da empresa, a gente observa que o PL de hoje, de 16, praticamente 17 vezes, é a máxima histórica que a empresa já apresentou em alguns momentos. Então ela já chegou a bater 16 aqui em 2015, 15 vezes em 2019 e 2020 e 17 vezes em 2023 e 2025. Então assim, comprar uma empresa com PL alto dessa forma só é vantajoso se você tem certeza que a empresa vai crescer muito nos próximos anos. E como a gente viu agora há pouco, com a empresa distribuindo 100% dos seus lucros via dividendos ou recompra de ações e não conseguindo ter um reajuste da sua tarifa acima da inflação, é muito difícil que ela consiga apresentar um crescimento muito grande nos próximos anos. Então a empresa sendo cotada hoje nesse PL de máxima histórica e com esses outros detalhes, eu acredito que a Vivo nesse momento não é uma boa opção.
Muito pelo contrário, né? Se você tem Vivo na carteira e já está surfando nessa alta dos últimos meses, seria até interessante vender um pouco dessa participação para colocar um pouco desse lucro no bolso e conseguir distribuir esse valor para outras posições da sua carteira que estejam mais atrativas nesse momento. Bom, mas tirando essa questão do preço, em relação ao restante, a Vivo é uma ótima empresa, apresenta uma margem até que ok para o tamanho dessa empresa, com 10% de margem líquida nesse momento, e vem numa trajetória de alta, né, nos últimos anos, saindo de 8,5 em 2022 para os seus 10 atuais, porém com um ROI e um ROIC bem baixo, né, abaixo de 10%. O que numa economia mais desenvolvida como a americana não seria um problema, seria uma empresa até que ok, porém no Brasil, com a taxa de juros estruturalmente tão alta como a nossa, uma empresa com um ROI e ROIC abaixo de 10%, ela já não é uma empresa tão interessante assim. Dívida líquida sobre EBITDA bem confortável, né, como a gente viu no relatório, de 0,4 vezes, e um crescimento de receitas e lucros bem pequeno, praticamente a inflação dos últimos anos. Mas é legal a gente ver também, para a gente saber se ela está cara ou barata, se a gente comparar com as pares do setor. Então eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada a comparação com a TIM e a Unifique. Inclusive eu fiz um vídeo muito bem detalhado analisando essas três empresas e o setor todo de telecomunicações, e eu vou estar deixando aqui no card caso você queira assistir e ter uma análise mais detalhada. Então a gente vê que a TIM hoje está sendo negociada a 14 vezes lucro, que não é tão alto como a Vivo, mas é bem alto. Porém a Unifique, que é uma small cap e consequentemente ela já é mais arriscada por esse motivo, está sendo negociada a 7,7 vezes. O PVP da TIM está mais alto do que a Vivo e a Unifique mais baixo do que elas duas, com 1,10. EV sobre EBITDA, a Unifique e a TIM estão empatadas e abaixo da Vivo, com 3,98. Em dividend yield, a TIM vem ganhando com 8,98%, contra 3,27% da Vivo e 2,77% da Unifique. Em margem líquida, a Unifique consegue ter uma margem bem superior às duas, com 16,6% contra 13,3% da TIM e 10,1% da Vivo. Em relação a dívidas, três estão muito confortáveis, sendo a TIM a mais confortável de todas, que está com a dívida líquida até negativa, né? Ou seja, ela tem mais dinheiro em caixa do que ela tem de obrigações a serem pagas. No ROI, a Unifique sai na frente também, com 14,27% de ROI contra 14% da TIM e 8,5% da Vivo. E no crescimento de receitas e lucros, a TIM está crescendo mais nos últimos anos, e a Unifique não aparece a informação aqui devido a ela estar há menos do que 5 anos na bolsa. E como esse é um indicador que analisa os últimos 5 anos, ainda não está aparecendo. Porém, no vídeo que eu mencionei sobre as empresas de telecom que eu fiz mais detalhado, nós calculamos com as informações que a gente tem da Unifique até agora, qual foi o crescimento que ela apresentou nos últimos 4 anos, no caso, né? Não foi um CAGR de 5, no caso foi um CAGR de 4 anos. E já te adianto que ela foi a que mais cresceu dentre as três empresas, e bastante a mais. Então se você quiser ver quanto que ela cresceu nesses últimos anos, assiste o vídeo que eu mencionei aqui no card. Bom, em relação à evolução do lucro, nos últimos 5 anos, a Unifique cresceu muito mais percentualmente do que as suas pares. A gente pode ver que a Vivo e a TIM tiveram um crescimento bem próximo a zero aqui, né? Elas cresceram bem pouco nos últimos anos. Já a Unifique teve um crescimento de 116%. E o principal motivo por trás disso é que a Unifique é uma empresa muito pequena, que ela está começando a sua expansão fora da sua regional agora, né? É uma empresa que começou no estado de Santa Catarina, e hoje ela atua em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e está começando a sua expansão para o Paraná. Já a Vivo e a TIM, elas são empresas muito grandes que já estão no Brasil inteiro. Então, para elas conseguirem crescer é muito mais difícil. Inclusive, a Unifique é a empresa que eu tenho na minha carteira hoje. Pela seguinte questão, como o setor de telecom é um setor que eu não pretendo ter uma posição muito grande da minha carteira, por ser um setor um pouco pior do que os outros setores do Best, né? Eu optei por ter uma small cap dentro desse setor. Porque dessa forma ela tira os defeitos que tem as empresas desse setor, ao meu ver, que são a Vivo e a TIM, que são empresas muito grandes que crescem muito pouco, e troquei para uma empresa que tem uma projeção de crescimento muito legal, porque ela ainda é uma empresa pequena, regional, que está no começo da sua expansão pelo Brasil. Mas se você quiser ver essa posição e as demais posições da minha carteira, eu vou estar deixando aqui no card também a playlist com todos os vídeos de movimentações da nossa carteira. E aqui na evolução de receita a gente vê também que a Unifique teve um crescimento muito maior do que a TIM e a Vivo, crescendo 128% nos últimos 5 anos contra 82% da TIM e 30% da Vivo. Porém, as cotações da Unifique é a única que vem caindo nos últimos anos. Será que seria uma oportunidade? Lucros e receitas subindo e a cotação caindo? Eu não sei vocês, mas esse é exatamente o tipo de empresa que eu procuro para minha carteira. Bom, então dá para concluir aqui que sim, que Vivo é a mais cara do setor nesse momento, com PL de 17 vezes, mas é também a mais sólida e a maior de todas as três. Então se você quiser segurança e solidez, a Vivo pode ser sim uma opção.
Porém, se você procura uma ação mais barata e com potencial de crescimento maior para o longo prazo, a Unifique é a que vai te entregar isso nesse momento, com PL de metade praticamente do que as outras duas. Também tem um payout abaixo do que as duas, né? A TIM e a Vivo tem payout próximo de 100% e a Unifique trabalha entre 20% e 40% de payout, mas tem uma avenida de crescimento muito grande pela frente. Bom, mas vamos calcular então o preço teto para cada uma dessas ações, né? Mas antes disso, você já é inscrito aqui do canal? Se não, me dá essa força, estamos rumo aos 200 inscritos por aqui e seria demais ter a sua ajuda nisso. Bora lá para a planilha? Bom, aqui na planilha já deixei preenchido para nós temos a estimativa que o lucro da Vivo para esse ano chegue em 5,9 bilhões de reais, dividido na sua base acionária de 3,2 bi de papéis e um payout de 100%, que é o que a administração prometeu para os próximos 2 anos. A gente teria então um dividendo de R$ 1,53 por ação, o que dá um preço teto para 6% de R$ 25,54. Como a empresa hoje está sendo negociada a R$ 30,61, nos dá então que a empresa está acima do preço teto para 6%, o que não é interessante para uma estratégia de dividend yield, né? Já que o ideal é que nós busquemos empresas que pagam pelo menos 6% de dividend yield para essa estratégia. Já a TIM pode lucrar nesse ano 3,6 bilhões de reais, divididos pela base acionária de 2,4 bi de papéis e um payout médio que ela vem distribuindo de 95%, ela entregaria então R$ 1,41 por ação de dividendo, o que daria um preço teto para 6% de R$ 23,56 e para 8% de R$ 17,67, o que nos dá então que ela estaria entre o nosso preço para 6% e para 7%, né? Custando hoje R$ 19,79 a ação, o dividendo para compra hoje é de R$ 7,14. Já a Unifique, com seu lucro anual estimado de 191,4 milhões de reais, percebe a diferença do tamanho da empresa, né? As outras todas falando em bilhões e essa aqui nós falamos em milhões, divididos então pela base acionária de 362 milhões de papéis, com payout de 40%, ela entregaria 21 centavos por ação de dividend yield, com preço teto para 6% de R$ 3,52. Como a ação está custando hoje R$ 3,71, ela estaria acima do nosso preço teto para 6% também. Ou seja, ela precisaria cair um pouquinho mais para a gente estar aportando nessa empresa. Porém, como é uma empresa que cresce muito mais e paga um payout muito menor do que as outras duas, você poderia sim abrir uma exceção para essa empresa e comprar ela um pouquinho acima do seu preço teto para 6%, porque a porcentagem de lucro que ela está retendo dentro da empresa, ela está reinvestindo, aumentando a sua operação, expandindo a sua base de clientes, consequentemente aumentando as suas receitas e lucros futuros, coisa que a Vivo e a TIM dificilmente vão conseguir fazer. Bom, analisamos no vídeo de hoje então os resultados da Vivo, vimos que ela conseguiu entregar um resultado bem satisfatório para os seus acionistas, com crescimento de receitas e de lucros, com uma melhora também na sua eficiência operacional, né, através da sua margem EBITDA, mas que devido ao tamanho que essa empresa já detém, tanto ela quanto a TIM, elas não vão conseguir manter esse crescimento muito alto nos demais anos, o que abre margem para você, caso queira uma empresa de maior potencial de crescimento, investir na Unifique. Porém, não se esqueça que ela é uma small cap, sendo assim ela detém um grau de risco maior do que a Vivo e a TIM, que são empresas consolidadas no mercado, muito redondinhas, sem dívida e que muito provavelmente vão durar anos e anos ainda na nossa economia. Bom, se você, assim como eu, investe em dividendos e está interessado em saber quanto que eu vou receber de dividendos na minha carteira de investimentos nesse ano, assiste este vídeo aqui, onde eu trago todas as movimentações da nossa carteira e qual que é a projeção de dividendos para nós recebermos nesse ano de 2025 e 2026. E se você chegou até aqui, já deixa um joinha, se inscreve aqui no canal para que você apoie o nosso trabalho, não perca mais nenhum conteúdo que está por vir. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e valeu!